Queridos, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo número 1. Adriano, se você puder melhorar um pouquinho esse retorno. 1 Pedro, capítulo número 1. Enquanto os irmãos vão procurando, gente, nós estamos numa campanha de oração. Vocês viram o anúncio aí no telão. E parabenizar, rapaz. Toda semana que passa eu fico besta com os anúncios de vocês, viu? Menino, tá ficando muito legal. Rapaz, tá ficando muito bom. Eu já tô crescendo os olhos já, irmão. Eu tô olhando pra TV, Pão da Vida, e falar: meu Deus, Deus nos deu uma TV. Mas é muita doideira, irmão. Ele não tem noção não, irmão, do que é isso. Vou falar um negócio pra você, irmão. Você nem imagina onde é que você vai estar ano que vem. Você nem imagina onde Deus vai colocar você ano que vem, meu irmão. Eu queria poder olhar e dizer isso no olho de cada um, mas você pode fazer isso por mim. Segure na mão dessa pessoa linda, maravilhosa que está aí do seu lado. Essa pessoa aí de olhos azuis, cor de piscina, verde floresta amazônica. Fala assim: no ano que vem você vai estar muito melhor do que o que você está hoje, viu? Aí a pessoa diz: pastor, eu já estou bem, mas Deus vai fazer mais ainda por você, em nome de Jesus. Então, estou muito feliz, grato a Deus. Antes da gente começar o mês oficial do Jeová Jireh, a gente já iniciou já com a programação na Telecab. O pastor Chico falou que eu não posso fazer propaganda, mas você está ligado, né? Pastor Gabriel, não faça propaganda, mas Telecab é nós, viu? Deus abençoe os irmãos. Canal 114. Então, Deus está realizando os nossos sonhos. Aliás, melhor do que Deus realizar os nossos sonhos é realizar os sonhos dele na nossa vida. Eu tinha muitos sonhos para a minha vida e descobri que nenhum deles prestava. Quando eu decidi sonhar os sonhos de Deus, parece que tudo se encaixou e tudo deu certo. E esse ano nós estamos, com um direcionamento profético, tanto para o nosso aniversário quanto para o ano 2025, do Deus da provisão. Ao longo desses 9 anos de Igreja Pão da Vida, Deus foi o nosso provedor. Deus nunca deixou de ser o nosso provedor. E eu quero dizer isso para você: Deus é a nossa providência, a nossa provisão. Ele é quem nos sustenta. Então, nesses próximos... Aliás, hoje é o 3º dia da nossa campanha. O vídeo vai ao ar já já, né? Então, nós estamos nesses 21 dias orando, buscando ao Senhor, nos consagrando, mobilizando toda a igreja. Pastor Gabriel, eu estou convidado para participar dessa consagração? De maneira nenhuma. Você não está convidado, não. Convidado é um convite que você recebe, você abre e diz: será que eu vou? Vou não. Você recebe lá um convite endereçado a você e sua família e tal. Será que eu vou? Não sei. Vou ver se eu tenho tempo, vou ver se eu tenho dinheiro para ir. Mas isso não é um convite, isso é uma convocação. A Bíblia diz que aquele que milita o bom combate não se embaraça com as coisas dessa terra. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 13: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, Deus diz: vai me desagradar. Só que aí a continuação do versículo de Hebreus 13 diz: nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que retrocedem. Dá uma cutucada assim no irmão que está do seu lado e fala: aqui é seguir em frente, em nome de Jesus. Para trás, meu irmão, só fica o Egito, Satanás, fica tudo para trás, para frente a Nova Jerusalém. Então você está convocado a participar dessa série, essa campanha de oração e de jejum. Entra lá, dá seus pulos, está transmitido em tudo que é canto. Acha o vídeo, ora com a gente. 1 Pedro, capítulo número 1. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, seria Jesus Cristo, a maior providência de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso número 3. A minha versão aqui, a Nova Almeida atualizada, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída,
que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês também exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, ou seja, mesmo sem ter visto Jesus, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Verso 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregam um evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Vai lá para o verso 18 agora, mesmo capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Para a gente encerrar, verso 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva fica seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos repetir esse início do verso 25, diga comigo: a palavra do Senhor permanece para sempre. Mais uma vez, 30% mais forte: a palavra do Senhor permanece para sempre. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse culto tão especial. Senhor, está tão gostoso estar aqui na tua presença, na tua casa. Senhor, como nós precisamos de ti, precisamos do teu Espírito Santo. Somos carentes de ouvir a tua voz, carentes de ouvir a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, usa mais uma vez a tua palavra para falar ao nosso coração. Não falar somente a nossa mente, mas falar ao nosso espírito. E eu peço que o teu Espírito Santo dê aquela aplicação única, patenteada, exclusiva, que só o Senhor pode dar, que só o Senhor pode fazer. Obrigado, meu Deus. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, todos nós aqui temos coisas a recordar na nossa vida. Eu descobri depois de ser pai, depois de casar, que a gente ama foto. Quando eu era pequena, criança odeia tirar foto. Não sei se os filhos de vocês são assim. O meu, se eu levar ele para algum lugar para poder tirar uma foto, ele não quer saber tirar foto, ele quer saber brincar. É ou não é? Quem aqui é pai e mãe? Dá um sinal com a mão. Papais e mamães. Quem aqui é casado? Dá um sinal com a mão. Não importa o lugar que você vá, sua esposa vai querer tirar 50 fotos antes de você poder se divertir. É ou não é?
Não importa, né, Adriano? 50 nas esposas normais. Aí Adriano, que trabalha com fotografia, ele tira 500 fotos de Manu para prestar e ele escolheu uma. São fotografias. E eu percebi que eu gostava de foto depois que Davi começou a crescer. Depois que Davi começou a crescer, eu percebi como fotos são importantes, porque elas nos trazem memórias, elas nos lembram das coisas boas que a gente viveu. Algumas fotos nos recordam de tempos antigos. Quando você vê uma foto, você vê uma história. Você olha para uma foto, a foto não está dizendo somente o que ela diz. Quando você está na foto, você lembra: nessa viagem aqui eu estava liso, Jesus, mas eu viajei. Nessa viagem aqui as coisas eram desse jeito. É assim ou não é? Você olha para a foto disso aqui, foi um perrengue danado, Jesus. Você começa a olhar e pensar assim: pastor Gabriel, o que é que isso tem a ver com a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma foto, é um retrato, é uma memória do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Do mesmo jeito que quando você chega na sua casa, você olha para a foto lá do seu casamento e você traz à memória todo o amor, todos os votos. E quando você olha para as fotos do seu filho pequeno e diz: hoje ele está me dando uma dor de cabeça, mas nessa época eu amava tanto, meu Deus. Quando sua criança vai começando a crescer, você diz: Jesus, tenho saudade da época que era pequeno. E todas as vezes que a gente começa a olhar, a gente relembra. E por que a Santa Ceia é mensal? Por que todo tempo a gente tira isso? Para a gente lembrar que Jesus Cristo é a nossa providência. Quando nós olhamos para todos os textos de Santa Ceia, 1 Coríntios 11, Mateus capítulo 26, o texto de Lucas, o texto de João. Quando você vai lá para Êxodo no capítulo 12, texto da Páscoa, quando você vai lá para todas as celebrações de Santa Ceia, tem uma coisa que é em comum em todas elas, quando Deus diz: faça isso em memória de mim. Deus é um Deus que nos faz lembrar das coisas. Deus é um Deus que quer que a gente lembre daquilo que Ele já fez por nós. Nossa vida é muito rápida. Nossa vida acontece 1000 coisas. Se você parar para pensar na quantidade de coisa que aconteceu da segunda-feira da semana passada para hoje, tu vai ficar besta. A quantidade de conversa que você teve, a quantidade de mensagem que você mandou, a quantidade de pagamento que você fez, a quantidade de coisa que aconteceu é muita coisa. E todo dia chega mais coisa, chega mais coisa, chega mais coisa. E o que acontece? A gente acaba esquecendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Já eu entro em 1 Pedro para contextualizar você. Você vai entender por que a gente está falando sobre isso. Em Deuteronômio capítulo número 8, verso de número 4, Deuteronômio 8 e 4, a Bíblia diz assim. Se não tiver achado ainda, você pode acompanhar aqui com a gente. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Olha aí, e seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Verso 7. Porque o Senhor, Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada. Cutuca assim seu irmão e fala: recebe, é para você. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes você extrairá o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Olha para o irmão que está do lado, vê se ele tomou posse até demais dessa palavra. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Isso aqui é bênção ou não é, meu irmão? Verso 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Verso 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, e depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, aumentar a sua prata, aumentar o seu ouro, e ser tudo abundante o que vocês têm,
se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor estava fazendo uma santa ceia com eles ali. Deus estava dizendo: tudo que eu prometi a vocês, eu vou cumprir. Tem uma frase lá de Josué que ela é massa, irmão. Josué, quando ele está escrevendo o livro dele, ele diz assim: de todas as boas promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma delas faltou, antes todas ele cumpriu. Então Deus estava dizendo: eu vou cumprir tudo aquilo que eu vou fazer na sua vida, que eu prometi a você, que eu prometi a seus pais, que eu prometi lá no passado. Tudo que eu preparei para você, eu vou cumprir, meu filho, eu vou fazer na sua vida. Eu aprendi uma coisa: jamais duvide da promessa de Deus. É besteira você duvidar da promessa de Deus, meu irmão. Não importa quanto tempo passe. A gente lê o texto de 1 Pedro, a erva seca, a folha cai no chão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, meu irmão. Nunca duvide de uma promessa de Deus, vai se cumprir. Há anos atrás, Deus havia prometido coisas que a gente está vivendo agora. E aqui e acolá eu fico olhando para os mais antigos da igreja Pão da Vida, da galera que acompanhou o nosso comecinho, e eu fico, meu Deus do céu, quem diria que o Senhor faria todas essas coisas maravilhosas por nós? E aí, pastor, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que me lembrar que a maior providência de Deus para a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. No texto que a gente leu, agora sim, lendo lá em 1 Pedro, Pedro faz toda uma carta assim maravilhosa, falando sobre essa providência de Deus. Pedro escreve a carta para a galera que estava na dispersão, estavam dispersos pelo mundo, especialmente da Ásia. Aconteceu o que, pastor Gabriel? Não entendi, foi nada. Quando a perseguição chegou junto em Jerusalém e começou a se espalhar pela Europa, a perseguição à igreja, que você lê lá em Atos, quando Estevão é morto, quando homens como Saulo saíam a perseguir a igreja, não tinha como juntar crente, não tinha como juntar o povo, porque era perigoso. Se juntasse uma ruma da gente lá antigamente, nós morria tudo, era um banquete. E essas pessoas, já que não podiam ficar juntas, já que ficar todas na mesma cidade era muito perigoso, elas abandonaram tudo e foram embora, desgarradas pelo mundo. Umas se espalharam pela África, outros se espalharam pela Europa, outros se espalharam pela Ásia Menor. Esses que se espalharam pela Ásia, Pedro enviou essa carta aqui. Imagina você ter que abandonar tudo por nome de Jesus, para não negar o nome de Jesus. Foi para essas pessoas que Pedro escreveu. E Pedro está justamente fazendo uma carta para consolar. Porque imagina, todos nós aqui temos nossos empregos, tem a sua casa, tem a sua vida. Aí de repente servir a Jesus virou crime. E se pegar você porque você serve a Jesus, ó irmão, não tem conversa não. É leão, é cruz, é fogo. Eles fugiram. E aí eles fugindo, Pedro começa a escrever uma carta para consolar eles. E nessa carta de 1 Pedro, Pedro vai dizer o seguinte: que a fé da gente é purificada cada vez mais. No texto que a gente leu, Pedro está dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A Santa Ceia é um memorial de esperança. Pastor Gabriel, como assim memorial de esperança? Quando você olha a foto da Santa Ceia, o retrato da Santa Ceia, quando você lembrar que tem um pão, quando você lembrar que tem um vinho, que isso daqui representa o corpo e o sangue de Jesus, você tem que se lembrar que essa foto aponta para o futuro. Como assim, pastor Gabriel? Não entendi nada. Jesus Cristo falou, está lá em 1 Coríntios 11, que todas as vezes que você beber e você comer, você está anunciando a volta do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Rapaz, eu quero falar algo que isso arde no meu coração todas as vezes que eu penso. Toda vez que você ceia, você tem que se lembrar que está mais perto de Jesus voltar, meu irmão. Não, segura na mão desse crente que está do seu lado, olha nesses olhinhos dele. Ele passou o melhor perfume para vir para a Santa Ceia, meu irmão. É um culto que todo mundo se produz. Olha nesses olhinhos dele e fala assim: depois de hoje, vai estar mais perto de Jesus voltar para buscar a gente, meu irmão. Jesus Cristo, quando você come, quando você bebe, você está anunciando a volta do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Você já tem aquela foto em casa que você olhou e deu saudade no seu coração?
Alguém tem uma foto dessa em casa? Às vezes uma foto de um parente querido que já faleceu. Você olha para aquela foto e dá uma saudade. Ou eu digo isso porque esse final de semana agora que passou, eu estava numa videochamada com a minha irmã Kátia. Minha irmã Kátia está... Meu Google aqui não veio, que é a minha esposa Isla, ela vai vir no segundo culto. Não ia precisar quantos anos faz que ela foi embora para o Canadá. Foi embora, foi morar para lá. E a gente era muito apegado, o menino brincava junto. E eu olhando, conversando com ela, deu uma saudade. Você olha para um retrato, você olha para um vídeo, você dá uma saudade daquilo. Agora quando você olhar para esse retrato aqui, você tem que se lembrar o seguinte: nós estamos nos alimentando desse pão e desse vinho todos os meses, mas o Senhor Jesus está esperando o dia em que Ele vai se alimentar com cada um de nós. Irmão, se isso não deixa você com um santo privilégio no seu coração. Quando você chega numa casa, você tem que esperar o anfitrião para você poder comer, é ou não é? E vocês têm esses bons costumes, né? Esse bom hábito. Você chega numa casa, você é visita, você senta aqui, está lá a mesa posta, meninos já preparando vocês para a ceia de Natal. Imagina aí, esse irmão que está aí do seu lado, ele vai chamar você para a ceia de Natal, viu? Não senti muita fé não, misericórdia. Come muito não, irmão, come muito não, confia. Chego lá na ceia de Natal da casa do Alex e da Adriana. O Alex não está na mesa ainda. A gente não vai começar a comer sem o dono da casa chegar. Tem que esperar o dono da casa chegar para poder comer, é ou não é? Porque ele é o anfitrião. Só que lá, a casa que está lá é diferente. O anfitrião já está com o banquete preparado. Ele está só esperando os convidados chegarem, meu irmão. Rapaz, isso é muito legal. É uma viva esperança. É uma viva esperança. É um retrato que aponta para nós uma viva esperança, porque Jesus Cristo proveu para nós. E Pedro está dizendo que essa herança preparada não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha. Nem é destruída, nem fica manchada e nem murcha. Tudo que você comprar aqui nessa terra, uma hora vai quebrar, uma hora vai enferrujar, uma hora vai rasgar, outra hora vai murchar. As mulheres que estão aqui, quero já preparar cada uma de vocês. Vai chegar uma hora, minha irmã, que a pelinha vai começar a fazer assim, ó. E aí você vai ter que correr lá para a doutora Mariana Filgueira, para ela dar uma injeçãozinha do botox e puxar de volta para o lado. Mas vai dar uma hora, meu irmão, que você não vai ter mais pele para esticar não, irmão. Tem não. Aí chegar uma hora que vai estar murchinho. Aí parecer um maracujá, irmão. Misericórdia, pastor. Tudo murcha, irmão. Tudo passa. Tudo pode ser destruído, tudo pode ser contaminado. Mas tudo que a gente faz aqui nessa terra, em preparação que vai nos aguardar lá, não pode ser murchada, não pode ser destruída, não fica manchada. Não fica manchada. Você tem que viver, meu irmão, para que a sua herança no céu não seja manchada. Nós muitas vezes velamos pela nossa reputação aqui na terra. A gente vive numa sociedade, zela para que a nossa reputação fique ok. Mas a sua reputação no céu, você também tem que cuidar, porque lá não vai ficar manchada. Pedro vai continuando falando. Mas a parte que eu mais gosto, gente, é quando ele começa a falar do privilégio que a gente tem. Sabe quando é que eu acordei para esse privilégio? Quando eu li 2 Coríntios. Quando eu li no Êxodo que Moisés, quando desceu do Monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava igual um refletor desse daqui. Moisés desce do monte com as tábuas do Senhor, e a presença de Deus na vida de Moisés era tão grande que o rosto dele brilhava igual um refletor de 1000 watts. Precisou ele botar um véu, colocou um paninho, e aí ele ficava brincando, dando luz alta, luz baixa nos crentes assim. Era, meu irmão, um negócio impressionante. Ele era tão cheio de Deus que o rosto dele brilhava. Tão cheio de Deus que fazia esse holofote aí na cara dos outros. E o povo ficava maravilhado com aquilo. Só que quando você vai ler 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz o seguinte:
que sobre a nossa vida existe uma glória maior do que a glória que estava sobre a vida de Moisés. Pastor Gabriel, que conversa. Quando a gente começa a entender a Bíblia, a gente começa a perceber o santo privilégio que nós temos hoje. Todos que viveram antes de Jesus aguardavam Jesus. Quando você pega a Bíblia Sagrada, a galera lá do Ministério Strong, da Nova Juventude e Pão da Vida, aprendeu isso. A Bíblia todinha aponta para Jesus. Quando você pega o Antigo Testamento, a teologia, vai ter lá na Escola Teológica Pão da Vida. Quando você pega a Bíblia toda, de Gênesis até Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento, ele é uma preparação. Preparação para o quê, pastor Gabriel? Para Jesus. Aí vem os evangelhos e tem a manifestação, ou seja, Jesus veio. Aí tem Atos dos Apóstolos e as cartas, que é a explanação, ou seja, o que é que Jesus queria que acontecesse, explanando a ideia de Cristo. E Apocalipse é a consumação. Toda a Bíblia aponta para esse momento. Há um momento em que Jesus havia de ser revelado. E por que eu estou querendo dizer isso? No texto que a gente leu, de 1 Pedro capítulo número 1, verso número 10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça que é destinada a vocês. Quando Isaías profetizava, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele é o próprio Deus, o seu nome será Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quando ele profetizava isso, ele não sabia, mas essa profecia se cumpriu na minha e na sua vida, meu irmão. A Bíblia diz em João capítulo número 8 que Abraão viu o dia do Senhor e sorriu. No dia da promessa, Abraão sorriu. Abraão viu pela fé, viu de longe. Pastor Gabriel, o que é isso que você está falando, desse privilégio todo, que eu não estou entendendo nada? O que nós estamos vivendo aqui hoje é um santo privilégio, que Elias não viveu, Moisés não viveu, Abraão não viveu, Daniel não viveu. Nós estamos partilhando da ceia, mas dentro de nós mora o Espírito Santo de Deus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, fala assim para essa pessoa: o Espírito Santo de Deus mora no seu coração. Fala mais uma vez, que eu não tenho certeza que esse crente diga: o Espírito Santo de Deus mora no seu coração, meu irmão. Um Deus tão grande, mas mora dentro de cada um de nós. A Bíblia vai dizer que os anjos desejavam contemplar essas coisas. O que você está vivendo, os anjos lá do céu pensam: eu queria viver isso aí também, ó. Imagine, irmão, que doideira. Os anjos lá do céu, os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, eles veem o Senhor, mas eles não têm Deus morando dentro deles. Me permita contextualizar e dizer: rapaz, imagina dois anjos conversando lá em cima e dizendo: como é que será para esse povo ter Deus morando dentro do coração deles? Sabe por que o inimigo tem tanta raiva de você? É porque em toda a criação, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, quer coisas animadas com vida ou inanimadas, seja as fontes naturais, a água, seja lá o que for, em toda a criação, desde os anjos, principados, o único que Deus fez a imagem e semelhança é você, meu irmão, que está aqui. É você que está aqui. Já é um baita de um privilégio. Se parecer mesmo que distante do Senhor, mas aí ele diz: eu vou completar a obra por meio de Jesus, o Espírito Santo reside dentro de você. Quando eu comecei essa mensagem, eu disse, deixa eu olhar aqui a hora. Quando eu comecei essa mensagem, eu disse que Jesus Cristo era a nossa maior providência. Tem um texto lá de Romanos que deixa meu coração cheio de alegria, que diz o seguinte: se Deus
nós sendo ainda pecadores, nos deu seu Filho Jesus, não nos dará mais coisas estando com Ele agora? Às vezes a gente está querendo forçar a barra e, sabe, a gente fica meio perdido e se esquece daquilo que o Senhor já nos deu, já nos ofertou. Essa mensagem de hoje é para falar do Deus da provisão. Nós estamos no mês de Jeová Jireh, da igreja Pão da Vida, a igreja está todinha nesse espírito, mas eu quero falar para você que a maior providência de Deus para mim e para a sua vida, ela já aconteceu. Ela foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que a gente precisa era um cordeiro, e esse cordeiro veio. Todos nós éramos como Abraão e Isaac, subindo no Moriá. Na festa eu vou pregar um pouquinho mais sobre isso, mas todos nós eram como Abraão e Isaac. Abraão, aquele coroa lá, de 100 anos, garotão, 100 anos, flor da idade, 100 anos, vovô. Dava para jogar bola, mas o senhor, lá vai o velhinho. 100 e poucos anos, porque Isaac já era criança. Com 100 anos Isaac nasceu, levando a criança. 3 dias de caminhada, o velho chega ao Moriá. Olha para os servos e diz assim: fiquem aqui, eu e o menino vamos adorar, e depois nós dois vamos voltar. Quem é bom de Bíblia está ligado. Abraão subiu para matar o menino. Gabriel, eu pensava, Abraão, ele queria ir lá para matar Isaac, porque ele queria entregar Isaac para Deus. Mas lendo a Bíblia eu percebi que Abraão nunca acreditou que Isaac ia ficar morto. Abraão nunca acreditou que Isaac ia ficar morto. Quando, pastor, prova na Bíblia, quando você vai ler Hebreus, capítulo de número 11, a Bíblia diz que Abraão cria que ainda que Isaac fosse morto, o Deus Todo-Poderoso seria capaz de ressuscitá-lo. Rapaz, que doideira, viu? Não teve nenhum momento da caminhada, desde que ele saiu da tenda até o momento que ele chega ao Moriá, que ele deixou de acreditar que o Deus que deu a palavra seria capaz de prover até mesmo a vida para Isaac. Ele chega no pé do monte e fala: eu vou com o menino, mas não se preocupa, nós dois volta. Ele subiu para sacrificar. A palavra adorar significa sacrificar. É por isso que eu sou meio contrariado com culto confortável. Culto confortável, culto light, culto que você não dá nem uma dor na garganta. Eu sou meio assim, meio encabulado. Porque a Bíblia diz: poderia oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe nada? Apesar de você estar aqui na igreja para receber, mas você veio mais para dar do que para receber. Porque um culto é lugar de adoração. Então você veio para entregar, você não veio para receber. Só que Deus é tão bom, tão misericordioso, que quando você entrega, Ele faz você receber, tá ligado, né? Mas a gente só era para chegar aqui e dar ao Senhor. Isso é adoração. Ele diz: vamos adorar. Os servos sabiam: esse menino não volta não. Ele vai adorar, tá levando lenha, tem as pedras lá em cima, tá levando a faca, mas cadê o cordeiro? Não sei se Isaac só se deu conta no caminho, não sei se Isaac estava na esperança de ter um cordeiro amarrado lá em cima, ou se Isaac já sabia o tempo todo. Mas quando eles chegam lá no cume do monte, Abraão organiza as pedras, coloca lá, coloca a lenha para preparar o fogo. Isaac faz uma pergunta: meu pai, eu vejo aqui lenha, tem pedra, o cutelo já está imolado na sua mão, ou seja, a faca já está na sua mão e está afiada, mas cadê o cordeiro? Lá em cima do monte Moriá, Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Deus não precisa que ninguém dê nada a Ele, não. Ele provê para si mesmo. Ele provê para si mesmo. Depois de Abraão declarar isso, ele deita o menino. Na hora que ele estende a mão, a voz do pastor Chico Chagas: Abraão, Abraão, Senhor, não estenda a mão para o seu filho, Abraão. Agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão olha para trás e lá estava o cordeiro. Quando Abraão viu o cordeiro, ele não viu somente o cordeiro,
Ele viu a promessa de Deus em Jesus Cristo. Você era essa pessoa que era para ser sacrificada. Dá uma cutucada no irmão assim e fala: quem era para morrer era você. Aponta o dedinho assim e fala: era você, viu? Fala para ele: misericórdia. Fala assim: não, era você. Para morrer eu, morra tu. Misericórdia. Quem era para morrer era a gente, irmão. A cruz nunca foi de Jesus, não. Os açoites nunca foram de Cristo, não. Era a nossa morte. Ele morreu a nossa morte e entregou a vida dele por cada um de nós. Jesus fez a troca mais injusta da história da humanidade. Alguém aqui já fez algum negócio ruim na vida? Negócio ruim. Você trocou, vendeu, comprou e saiu perdendo dinheiro? Pode levantar a mão. Cadê a galera que é ruim de jogo? Pra eu saber que quando eu precisar comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, eu vou procurar você. Meu primeiro jogo ruim que eu fiz na minha vida, eu tinha incríveis 13 anos de idade. Eu tinha ganhado um violão de pai, a coisa mais linda. E eu endoidei para aprender a tocar guitarra. O violão era novo, lindo, Strindberg, modelo flat, a captação elétrica, era um violão maravilhoso. O pai tinha me dado para mim. Eu cheguei e falei: pai, eu vou trocar numa guitarra. Aí o pai disse: meu filho, você vai trocar numa guitarra? Tem uma guitarra lá em Zé Carlos, na Discofitas, que eu vou trocar. E ele disse que troca volta a volta. Aí o pai disse: deixa eu ir lá ver a guitarra. Pai, chegou lá uma guitarra toda acabada. Aí pai olhou assim para mim e disse: meu filho, você tem certeza que você quer isso? Eu falei: pai, vou aprender a tocar guitarra. Tem certeza, meu filho? Pai, eu tenho. Meu filho, é essa guitarra que você quer? Eu falei: pai, é essa. Era uma Strindberg também, modelo Les Paul, a coisa mais horrorosa. Quando eu lembro até hoje eu tenho raiva. E Zé Carlos rindo, que nem um inimigo, olhando assim para mim. Ele vai trocar. Eu espero que ele não esteja assistindo. Nem ninguém conte para ele. E pai dizendo: meu filho, você tem certeza? Guitarra velha, irmão, as cordas enferrujadas. Aí pai disse: as cordas estão enferrujadas. Zé Carlos disse: eu troco. Pai deixou eu trocar. Quando eu cheguei em casa com a guitarra, morto de feliz, eu descobri que precisava de um som para tocar guitarra. Eu não sabia que violão eu podia tocar sem som e guitarra eu tinha. Irmão, eu fiquei tão triste quando eu cheguei em casa. Eu olhei para a guitarra e disse: meu Deus, que jogo ruim eu fiz. Fiquei triste, irmão. Desse desgosto, nunca mais eu quis aprender a tocar guitarra. Pastor Gabriel, o que você está contando nessa história? Pensa de um jogo ruim que Jesus fez. A gente diz hoje que uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Uma alma vale mais do que... Você já sabe, olha. Glória a Deus. Quando a gente diz assim na igreja: irmãos, uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Olha aí, glória a Deus e tal. Mas vamos lá. Uma alma é uma pessoa. Sabe quanto é que valia uma pessoa? 30 moedas de prata. Não valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha lá na chinela nova dele. Não olha muito não, vai que ele, misericórdia, tem botado o sapato velho. Aí dá uma analisada, vai até, não pode olhar, olha para ele aí. Esse daí, se for vender no peso, vale mais. O irmão assim, um escravo, bom de trabalho, porte para trabalhar, 30 moedas de prata. Um mais derrubado você comprava por 20. Era aquele que meio que saía na promoção. Você compra esse e leva esse, que era para se livrar. Era preço de escravo no mercado. Preço de escravo no mercado era 30 moedas de prata. Todas as pessoas valiam 30 moedas de prata no mercado de escravidão. Só que aí o que foi que Jesus fez? Você já foi numa loja e tinha uma etiqueta lá na roupa, lá na Renner, lá na C&A, e tem aquela etiqueta? Você olha, vê a roupa linda e vê lá a etiqueta 699, fala misericórdia, caro demais. Aí dá vontade de você pegar e trocar as etiquetas assim. Foi exatamente o que Jesus fez.
lá na cruz, sabe o que é que Jesus fez? Ele aqui que valia mais do que todo o dinheiro do mundo, e aqui estava eu, e estava você que só valia 30 moedas de prata. Ele pegou a etiqueta dele que valia mais do que todo o dinheiro do mundo e disse: pegue para você, meu filho. E a gente aqui disse: Senhor, mas eu só tenho um valor de 30 moedas de prata. Aí ele disse: daqui não tem problema, meu filho, eu assumo esse valor para que você valha mais do que todo o dinheiro do mundo. Nós éramos sem valor, nós éramos sem serventia nenhuma. A Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes o direito. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala: direito. Não, fala mais alto, diga: direito. Irmão, é irrevogável. Não tem mais para um voltar atrás, não. A Bíblia diz: deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não temos valor nenhum. Eu não sou daquele evangelho coach que vai encabular você e fazer: irmão, você é o cara, irmão, você tem muito valor, irmão, você consegue, irmão, você é capaz. Não é bem assim não, irmão. Irmão, você era incapaz, você não conseguia, você era escravo. Às vezes os irmãos chegam e dizem: pastor Gabriel, tu é uma benção. Eu falei: irmã, experimenta ficar do meu lado um dia sem Jesus. Nem eu me aguento. Todos nós éramos incapazes, todos nós éramos cheios de defeito. Só que aí lá no texto que a gente leu, no verso número 18 de 1 Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro. Com prata e com ouro, você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, pode comprar talvez tudo que seu coração deseje. Mas você não pode ser comprado com prata e com ouro. Se o inimigo um dia quiser te conquistar com prata, com ouro, botar lá na porta da sua casa, pega aqui essa oportunidade, mas você tem que fazer tal coisa. Prata e ouro não compra você. Você não se vende por dinheiro. A moeda real é muito barata para conseguir comprar você, meu irmão. Aí ele continua dizendo: nem com prata e nem com ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais legaram. Que está falando do legado de pecado, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Lembra aquele cordeiro que Abraão viu lá no Moriá? Esse mesmo cordeiro nós recebemos ele pela fé. O mesmo cordeiro que Abraão viu lá no Moriá é o mesmo cordeiro que está aqui, oferecido aqui. Oferecido aqui. Aqui diante da gente. Você está vendo um pão, você está vendo um vinho, mas espiritualmente isso aqui é um cordeiro. Pelos olhos da fé a gente está participando. Quando a gente olha para o pão, a gente está falando o corpo de Jesus. E olhando para o vinho, a gente está falando do sangue de Jesus. Então, quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar os casais, os nossos voluntários casais vão passar recolhendo. Qual é o propósito dessa palavra, pastor Gabriel? Lembrar para você que Jesus Cristo é a nossa maior providência, e que ao olhar para a Santa Ceia nós temos memória de tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu quero convidar você, olha para cá, meus irmãos. Esse talvez seja o nosso momento mais especial do culto, o nosso momento mais simbólico, mais realmente sobrenatural, que é o momento em que nós vamos orar pelos elementos, mas também vamos orar pela nossa vida. A maioria das pessoas acha que Santa Ceia é só para crente santo, só para crente que não peca. Isso não é verdade. Se os nossos pecados fossem requisito para a gente não participar da ceia, ou seja, você não tem que ter nenhum pecado
não seria capaz de cear. Se você não tivesse nenhum pecado, você nem cear precisava. Se você não tivesse nenhum pecado, nem cear você precisava. A Santa Ceia é para pecadores. Mas quais pecadores, pastor Gabriel? Aqueles que estão em arrependimento e procuram perdão do Senhor Jesus. Ou seja, se daí do seu canto, seja você crente ou não crente, mas daí do seu canto você diz: Senhor, eu sei das minhas falhas, sei dos meus defeitos, sei dos meus pecados, mas eu quero lhe pedir perdão. E quero, Senhor Jesus, que o Senhor me ajude a me parecer mais contigo. Eu quero, Senhor Jesus, não errar mais tanto assim. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer você não pecar tanto, meu irmão. Então talvez você diga: pastor Gabriel, e eu que falhei, e eu que errei? A hora de pedir perdão é agora. Pastor Gabriel, e eu que nem crente sou, nunca nem aceitei Jesus. Se você aceitar Jesus agora, você pode participar da Santa Ceia aqui e agora. Se alguém aqui no nosso meio quiser aceitar Jesus, ou voltar para Jesus, está afastado, está meio entristecido, está longe, quero voltar para Jesus. Estou falando de voltar para a igreja, estou falando de voltar para Cristo. Eu queria orar por você e convidar você a cear conosco. Tem alguém aqui? Levante a sua mão para a gente orar por você. Se essa mensagem falou o seu coração, você diz: pastor, eu estava cheio de pecado, mas eu creio que Jesus Cristo é capaz de perdoar meus pecados. Eu gostaria de orar por você. Você que está afastado, olha para o irmão que está do lado, vê se ele está doidinho para tomar uma decisão, mas está só precisando de você pegar na mão dele e sair correndo. Então deixa eu orar para você, orar por você que é crente em Jesus, e com os irmãos que aqui estão. Nós vamos orar agora confessando os nossos pecados. Esse é o melhor momento para você fazer um autoexame. Irmão, olha para cá. Você não vai precisar ir no Cassim, não vai precisar ir no Plasma, não vai precisar ir na Wilson, não vai precisar ir lá na Apivida para fazer esse autoexame. Você vai pedir agora e lembrar. Tem 2 exames que o crente faz na Santa Ceia: o autoexame e o exame do alto. Aí você vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, fala para mim o que é que está errado. Se eu estou, Senhor, cheio de lepra, eu quero descer o Jordão. Se eu estou leproso igual Naamã, eu quero descer o Jordão. Quero ser purificado. Então feche seus olhos, onde você estiver.